Fala aí, rapaziada que me acompanha no canal Complexo Vascaíno. Que notícia triste, né, cara? Infelizmente, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve o bloqueio de São Januário. Não vamos poder receber público no nosso estádio, né, cara? Eu acho que essa notícia envolve muita coisa, cara. São vários braços que eu vou falar já já, cara. Agora cabe ao Vasco o único recurso recorrer ao Supremo Tribunal Federal, né, o STF lá em Brasília. Eu acho que o buraco é mais embaixo, né? Aparentemente o Tribunal de Justiça pediu que haja uma perícia, né, mais apurada, e a perita pediu 90 dias para chegar numa conclusão. Isso é muita coisa. A Justiça pediu para diminuir para 30 dias e tá esse imbróglio todo, cara, essa situação estranha, sabe? Que eu acho muito lamentável, cara. Se a gente for lembrar tudo que o Vasco vem vivendo, até saindo do âmbito de justiça, parece que existe um sistema contra a gente, sabe? Eu me lembro agora, recente, contra o Fluminense. Contra o Fluminense não, contra o Palmeiras. Cara, tô até nervoso, mano. Isso que a gente passou em relação ao VAR, sabe? Agora a gente vê essa situação da justiça, onde a gente vê outros estádios, cara, como a Vila Belmiro, que teve aquela confusão toda, sabe? E tá tendo jogo na Vila Belmiro, cara. No estádio do Palmeiras, morreu uma torcedora do lado de fora. E tá tendo jogo lá no estádio do Palmeiras, o Vasco jogou lá, cara. A gente pega também o Maracanã, no jogo do Fluminense, há um mês atrás, se eu não me engano, morreu um torcedor na frente do Maracanã, torcedor do Fluminense, cara. O Maracanã continua tendo jogo do Fluminense, cara. O que é que tá acontecendo com o Vasco, cara? Cara, eu tô nervoso. A gente pega também ali ao redor trabalhadores, sabe, que vivem de São Januário, do churrasquinho ou de venda de cerveja, estão banindo, cara, esse trabalhador, cara. O que a justiça tá fazendo com o Vasco? O que o Vasco fez de diferente desses outros casos que eu falei pra vocês? Alguém morreu em São Januário nesse jogo contra o Goiás? Não, cara. Ninguém morreu, cara. É inacreditável o que está acontecendo. É inacreditável o que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro está fazendo com o Vasco, cara. Tribunal de Justiça esse do Rio de Janeiro que deveria fazer alguma coisa pelo nosso estado, cara. O nosso estado onde morre todo dia alguém, cara. Todo dia aqui no Rio de Janeiro morre alguém. Eu assisto bastante televisão, direto na Record, na Globo. Morreu alguém ali, morreu assalto, sei lá o que, cara. E o que eles estão querendo fazer com São Januário, cara? O que eles querem fazer com São Januário? Agora o Vasco vai ter que levar isso aí pro STF. Eu preciso falar de STF, cara? Eu não preciso falar, cara. É lamentável o que estão fazendo com o Vasco, cara. É lamentável. Infelizmente, São Januário bloqueado. Agora a gente vai ter que saber onde a gente vai jogar, cara. No Maracanã a gente não pode jogar. O Maracanã que é um estádio de todo mundo, cara. O Maracanã é um estádio de todo mundo. Mas o Vasco não pode jogar lá, cara. O Flamengo e o Fluminense, eles jogam quando eles bem entendem. Saiu agora a final da Copa do Brasil. O Maracanã vai reabrir exatamente no dia da final da Copa do Brasil. Que bonitinho, né? Pro nosso rival jogar no tapetinho, né? Que bonitinho, cara. E aí, como é que a gente faz, cara? Lembrando que agora a gente vai ter que enfrentar o Fluminense. A gente não sabe ainda onde a gente vai jogar contra o Fluminense, porque a gente não pode jogar no Maracanã, a gente não pode jogar em São Januário. Vai mandar o jogo aonde, cara? Vamos ter que mandar o jogo em Manaus, cara. Que mande o jogo em Manaus, cara. Faça uma viagem enorme. Enorme pro jogador do Fluminense. Por mim, vai nem jogar em Manaus, jogar lá nos Estados Unidos, cara. Fazer uma viagem de 3 dias com esses caras do Fluminense, sabe? Porque o que eles fazem com a gente, eu não falo do torcedor do Fluminense, não. Mas eu falo de quem comanda o Fluminense. O presidente do Fluminense que sempre ataca o Vasco, sempre ataca o Vasco, sabe? Do Flamengo, quem ataca são os advogados. É engraçado. O Flamengo, quem ataca o Vasco são os advogados. O Fluminense, quem ataca é o presidente, cara. Que é um advogado também, né, cara? Mas, tipo, é sempre ataque, e a gente não consegue nada de positivo. E agora, pá de cal, a justiça, infelizmente, bloqueou São Januário. Então, rapaziada, cara, é complicado. Eu vou falar, desculpa começar o vídeo assim, cara, mas é estressante, cara, é estressante. Você que acompanha o time todos os dias, diariamente, cara, você fica com a sensação de injustiça. Dentro de campo a gente tem justiça com o VAR. Fora de campo a gente tem justiça com a justiça, sabe? Infelizmente, agora, São Januário continua bloqueado. Então, rapaziada, é assim que eu começo o vídeo. Cara, é complicado, mano. Que dor de cabeça, cara. Vou fazer um pedido que me ajuda demais, cara. Caso você não seja inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa o like e comente aí também que me ajuda demais. Eu não ganho nada pra fazer vídeo aqui pra vocês. Então, pelo menos isso me fortalece e me motiva a continuar gravando pra vocês, galera. Então, vamos continuar com as notícias do dia? Vambora, galera. Vambora que eu já tô estressado. Vai. Vamos continuar, rapaziada? E agora uma notícia interessante, o elenco do Vasco está sendo enxugado, né? O elenco do Vasco está sendo enxugado nesses últimos dias, nessas últimas semanas. Tivemos a saída do Carabarral, né, há pouco tempo, e hoje a gente tem a saída de mais um jogador. O Galarza é esse o paraguaio, né, que chegou no Vasco ali no final de 2020.
para jogar no Sub-20, o Carlos Brasil, na época que conduziu essa contratação, né? Se eu não me engano, junto ao Olímpia. E, cara, ele jogou muito bem ali na sua chegada. Eu assisti os jogos do Vasco Sub-20, né? E ele foi promovido muito rápido, o Galarza, que subiu pro time profissional. E eu caracterizo o Galarza, cara, como um jogador que em alguns momentos você consegue enxergar um pingo ali de habilidade, um pingo de noção de futebol, vamos dizer assim. Mas ao mesmo tempo parece que ele é bipolar, cara, um jogador bipolar dentro das quatro linhas. Ao mesmo tempo que ele consegue ter uns brilhos ali, a gente lembra recentemente, no jogo contra o São Paulo, no primeiro turno, que ele conseguiu fazer um gol. Em alguns momentos você consegue enxergar um brilho ali de um jogador, sabe? Mas na maioria das vezes, cara, ele é um jogador muito perdido dentro de campo. É um jogador muito esforçado, sim, você vê sempre ele na frente, você vê sempre ele defendendo. Mas no geral, cara, é um jogador que ele não tem muita estabilidade. Então eu acho que hoje, para você jogar num futebol de alto nível, igual o Campeonato Brasileiro, você precisa de jogadores consistentes, nos 45 ou nos 90 minutos de partida, no tempo que ele tiver dentro de campo. E a gente não encontrava isso no Galarza, sabe? Eu acho que a pá de cal, vamos dizer assim, foi a entrada dele no jogo contra o Bragantino, aquele trio ternura que entrou contra o Bragantino, né? De Puma, Jair e Galarza. E o Galarza, cara, não adicionou nada ao time. Foi um erro do Ramon Dias, aquelas substituições. Não tem como comparar o Piton com o Galarza, pelo amor de Deus. Então eu acho que é uma saída que não vai fazer falta no Vasco. Aliás, vai até ajudar, né? Se a gente for enxergar que no Vasco tem muitos gringos, né? E no campeonato a gente só pode jogar com 7. Então, com a saída dele, a gente enxuga mais essa quantidade de gringos. Já saiu o Carabarral, eu acho que para deixar tudo ali pianinho, já planinho, para todos os jogadores gringos conseguirem ir para as partidas, caso seja o desejo do Ramon Dias, né? Lembrando que a gente está perto da estreia do Payet, vai jogar domingo contra o Bahia, segundo algumas informações, eu acho que vai sim. E vamos lá, rapaziada, a vida do futebol é essa, as coisas vão atualizando. E Galarza, toda a sorte do mundo para você. Lembrando que não é em definitivo, né? O Vasco emprestou, pode ser que o Talheres não queira comprar o jogador, né? Mas aí fica a depender de como ele vai jogar futebol lá no campeonato argentino. Vamos continuar, rapaziada. Próxima notícia. Ranking de torcidas visitantes no Brasil. Vou deixar a imagem aí agora na tela para vocês, cara. Imagem muito interessante. Mais de visitantes por jogo. A gente tem em primeiro lugar o nosso rival, né, o Flamengo, com 24.905 torcedores em 8 jogos, mas eu tenho uma observação que eu vou falar daqui a pouco. Em segundo lugar, nós temos o Palmeiras, com 22.844 torcedores em 9 jogos. Em terceiro lugar, nós temos o nosso Vasco, com 20.303 torcedores em 8 jogos. A observação que eu faço, cara, é referente a esses dois times que estão acima do nosso, cara. O Flamengo, que está sempre ali competindo, está no momento melhor que o nosso, né? Então eu acho que o torcedor tem mais sede, tem mais engajamento, é natural, eles estão no momento melhor. Eu falo mesmo pro Palmeiras, o Palmeiras que está em segundo lugar, que está sempre competindo ali, está no momento melhor do que o do Vasco, cara. E o torcedor vascaíno que é aquilo, cara. Independente de onde esteja o Vasco, a gente tem sede por Vasco, cara. É impressionante o amor que o vascaíno criou com essa instituição, cara. Independente do que esteja vivendo. É impressionante. E, cara, a gente fica ainda mais abismado, a gente vê o Botafogo, né? O Botafogo que é líder do Campeonato Brasileiro, que está lá em sexto, com 17.093 torcedores em 9 jogos, cara. Então a gente vê o Vasco, que está nesse momento brigando para não cair, tem o terceiro maior visitante por jogo nesse Campeonato Brasileiro de 2023, até nesse momento. E a gente tem mais observações ainda, né? A gente lembra que o Vasco pegou jogos de punição. Infelizmente, em alguns jogos não podemos... a gente não pôde levar torcedores, né, para os estádios. Eu me lembro do jogo contra o Corinthians também, que nem era o Vasco punido. O Corinthians estava punido. A gente não conseguiu levar a torcida lá para a Arena Itaquerão, né, do Corinthians. Entre outros jogos agora que não vem na minha cabeça. Acho que foram 2 jogos que não levamos torcedores. E mesmo assim a gente consegue ter uma média muito boa, cara. Uma média excelente. Então é o que eu falo pra vocês, essas pesquisas que saem, que colocam o Vasco lá em quinta, a maior torcida do Brasil, cara, não tem fundamento isso, cara. Não tem fundamento. Não é o que eu vejo no dia a dia, não é o que eu vejo nas minhas lives, sabe? Nas minhas lives aparecem muitos torcedores de Manaus, torcedores de Brasília, entre outros estados do Brasil, sabe? Torcedor vascaíno, cara, a torcida vascaína é nacional, cara. Nacional, não tem como comparar com outras torcidas que vem agora na minha cabeça, como a torcida do Grêmio, cara. Grêmio só tem torcida lá no Sul, cara. Só tem torcida lá em Porto Alegre. A gente pega aqui em Minas, a gente tem um Cruzeiro. O Cruzeiro só tem torcedor em Minas, cara. Só tem torcedor em Minas, o mesmo com o Atlético Mineiro, sabe? Então, existem umas pesquisas aí, cara, que... Cara, pra mim não tem fundamento nenhum, cara.
Então esses dados são bem interessantes para a gente conseguir colocar no papel, cara, a intensidade, o volume do torcedor vascaíno, a sede, a gente lota a torcida visitante, cara. Eu trouxe um vídeo recentemente onde eu mostrei imagens para vocês de, cara, todos os estádios que eu me lembro agora. A gente tem o Morumbi, a gente tem o Couto Pereira do Coritiba, o estádio do Fortaleza, o estádio do Bragantino. Cara, a torcida visitante, a torcida vascaína estava sempre presente em grande número, cara. É absurdo o que faz o nosso torcedor. Então vamos continuar, rapaziada. Agora falando um pouquinho sobre São Januário, né? Falando sobre estádio ainda. Aparentemente, a reforma de São Januário talvez esteja mais próxima do que a gente imagina. Sai uma informação hoje do Fábio Azevedo, né, jornalista aí que fala sobre Vasco, falando o seguinte, daqui a pouco eu vou traduzir para vocês, mas eu vou ler a notícia. O Vasco teve conversas com a construtora Cirela e a Redditor para aquisição do potencial construtivo para a reforma de São Januário pelo valor de 470 milhões. Bom, eu vou traduzir para vocês essa informação, que é o seguinte: aparentemente a prefeitura tem um bom terreno e a prefeitura vai ceder esse terreno para o Vasco. E o que o Vasco vai fazer? O Vasco vai vender esse terreno para poder, com esse valor da venda, reformar São Januário, que está precisando. Quem se lembra aí do vídeo que eu fiz mostrando a situação atual de São Januário, cara? São Januário precisa de reforma urgente. A gente tem aí na briga, né, a Cirela, que eu não conheço, e tem a Redditor, que é uma rede de hospitais aqui no Rio de Janeiro. É bem conhecida, não sei se a Redditor é nacional, se tem em outros estados aqui do Brasil. Se tiver, você comente aí. Mas a Redditor é bem forte aqui no Rio de Janeiro. E, cara, se isso realmente for verdade, vai ser muito positivo, cara. Vai ser muito positivo para o Vasco. Mas eu acho que tem um asterisco para a gente colocar, né? A gente se lembra que esse ano é ano de eleições no Vasco. Então, ao mesmo tempo, eu fico pensando, caraca, será que isso aí é promessa de Salgado? Isso aí é promessa de Osório? Lembrando que Salgado disse que pode ser que ele tente a reeleição. Então a gente não entende até que ponto essa notícia aí pode ser um interesse para se reeleger como presidente do Vasco, né? Então as eleições que vão acontecer no final do ano, e aí fiquem abertas. É igual político normal, cara. Político normal promete quando tá perto das eleições, asfalta a rua, sei lá, faz isso, aquilo, só para conseguir ganhar os votos, né? Então a gente fica assim, a ver o que vai acontecer. Mas a gente precisa de reforma em São Januário, galera. São Januário precisa ser reformado, São Januário precisa ser atualizado, cara. Infelizmente, São Januário hoje vive do passado e o futebol atualizou, cara. A gente que precisa atualizar dentro de campo, precisamos atualizar o CT, né? Nosso CT lá que ainda precisa evoluir demais. E o estádio, cara, hoje é o principal, cara. Coloca seu time em outro patamar. A gente vê o Atlético Mineiro aí que construiu a Arena MRV, né? Fechou parceria lá com a MRV. E, cara, o Atlético Mineiro hoje está em outro patamar, sabe? É um estádio muito bonito, é um estádio muito moderno. E eu sonho em ver isso com o Vasco, cara. Eu sonho. E ao mesmo tempo eu falo para vocês, cara, caso quisessem construir um estádio novo pro Vasco em outro local, minha opinião, pra mim, cara, tanto faz, cara. Eu não tenho esse negócio, o Vasco tem que jogar sempre em São Januário, São Januário, São Januário. Quando eu era criança até tinha isso, cara, mas eu já não tenho mais, cara. Eu acho que a gente precisa modernizar. Pode ser que continue São Januário, tudo bem, tá tudo ok. Mas se for outro lugar, pra mim também tanto faz. Eu só quero um estádio moderno. Só quero que o Vasco tenha um estádio de 2023, cara. Coisa que, infelizmente, nesse momento, eu amo São Januário, adoro São Januário, mas São Januário, cara, não tá nesse nível. Infelizmente. Então, rapaziada, é mais ou menos isso que eu trago pra vocês hoje. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo. Mais uma vez eu peço, caso você não seja inscrito no canal, se inscreva. Minha frase padrão, Vascaíno ajuda Vascaíno. Você já ajudou um Vascaíno hoje? Não? Então esse é o momento, conto com a sua inscrição, conto com o seu like e conto com o seu comentário. Canal Complexo Vascaíno na área, trazendo vídeo todos os dias falando sobre Vasco. Então, rapaziada, é isso. Amanhã eu encontro vocês novamente, hein? Tamo junto, galera. Um abraço. Valeu!